Olá, eu me chamo Ana Carolina e bem-vindos ao meu canal, Ovelhinha Filosófica. Bom, esse canal ele tem como objetivo levar e buscar conhecimentos de você aí na telinha. Eu demorei um pouco para fazer a parte 2 desse canal, desculpe. Eu estava fazendo meu TCC e também fazendo algumas mudanças. Continuando o nosso bate-papo, eu estava falando sobre o espanto da filosofia. O que é esse espanto? É uma nova forma de pensar o mundo, é uma nova forma de explicar esse mundo, que é a forma racional. Eu falei sobre o logos, que é a razão para os gregos, né? Ele é traduzido por razão, mas ele é muito mais, ele quer dizer várias coisas. E como isso acontece a partir da Magna Grécia, através da criação das polis, que são cidades-estados, a abertura comercial e a ágora, que seria um lugar, uma praça pública, entre aspas, que é para ter discussões sobre leis, sobre política, de como governar essa polis, principalmente em Atenas. Bom, continuando. Esses filósofos eles vão ser chamados de pré-socráticos e também de fisiólogos. Por quê? Primeiro, esses filósofos eles vão ter um elemento na filosofia deles chamado de physis, que seria traduzido por natureza. Essa natureza, ela vai ser o elemento principal para eles, que seria um elemento que ordena o universo. Então, por exemplo, nós vamos ver no próximo tópico que o filósofo chamado Tales de Mileto, ele vai ter como elemento que ordena esse mundo, que é a água. Eles vão tentar explicar de forma racional. Então, eles vão trazer uma cosmologia, uma explicação racional do cosmos, uma explicação racional do mundo, de como ele foi criado, de como ele começou, de como ele se movimenta. Bom, o primeiro filósofo que eu vou tratar, como eu já disse anteriormente, é sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele vai ter uma escola chamada, vai ter um certo centro de estudo que nós vamos chamar de Escola de Milésia ou Escola Jônica, por causa do nome dele, Tales de Mileto. Mileto dá o nome de Milésia. Bom, ele vai ter uma concentração principalmente sobre a física, sobre esse elemento ordenador. E para ele, esse elemento ordenador, que também outros vão chamar de arquê, essa arquê para ele seria a água. Ele é um elemento físico e ele acreditava que a água movimentava o universo. Então o universo ele se movimentava através da água. Então ele observava essa água no mundo, de como a água ela afeta, por exemplo, as plantas, de como ela faz com que, através do momento que você coloca água numa planta, ela cresce mais, né? Ela se modifica também se você coloca muito ou pouca água. Além do mais, de você perceber partos também, o parto ele vem muita água, né? Ele vem muito aquele líquido. Então, para ele tinha muito essa coisa que ele falava. Então, através dessa observação, esse alimento seria a água. A princípio era como uma observação. O outro que é dessa escola milésia seria Anaximandro. Ele é um possível discípulo de Tales de Mileto. Como eu falei antes, eles tinham um grupo de estudos. Então, por exemplo, você via um filósofo e falava: nossa, que legal, vou começar a estudar com ele, vou começar a conversar com ele. E geralmente virava como se fosse um amigo, um colega de estudo para eles. Aí a gente tem a questão do discípulo, né? Geralmente é um cara mais novo. Então, para os gregos, há muito dessa questão de você ter um mestre e um discípulo que vai te ensinar, que vai trazer o seu conhecimento. E depois você vai ter um conhecimento que seria um pouco afastado dele, que é o seu próprio conhecimento, se tornar o seu próprio mestre, entre aspas. Bom, esse Anaximandro ele vai diferenciar de Tales por conta do apeiron. Apeiron, para ele, é uma palavra grega que não tem uma tradução muito exata, então não sei como te dizer. O apeiron, ele seria um ser ilimitado, imutável, mas com infinitos entes. O que seriam esses entes? Esses entes, eles seriam características desse ser ilimitado, são características desse ser.
O áperon, ele é um princípio mais transcendental, então ele é alcançado pelos sentidos ilimitados. Então, assim, ele vai transcender, entre aspas, a natureza, né? Então ele vai ser muito maior, é algo que ele vai... Aristóteles geralmente vai citar esses caras que eles vão falar que seria como se fosse uma massa geradora desse mundo. Então é uma massa enorme que vai gerar esse mundo. E ele fala que esse áperon, ele tem os péritas. O péritas seriam os entes mutáveis dele. Então ele tem elementos que se modificam. Então, esses elementos que se modificam, eles são contrários um ao outro. Porém, eles não se destroem. Porque se ele se destruir, acaba virando nada, né? Então, seria mais ou menos nada se cria, nada se destrói. Isso eu tô falando de Aristóteles citando esse cara, o Anaximandro. E para os gregos o nada não existia, o conceito do nada não existia. Porque há coisas que são contrárias, mas não são coisas que se destroem automaticamente, transformando no nada. O outro também é Anaximenes. É difícil falar esses nomes às vezes. Vai ser tudo nome de filho, brincadeira. Bom, Anaximenes também é um possível discípulo de Anaximandro. Então você vai ver Tales, Anaximandro, Anaximenes. E ele vai acreditar no pneuma. O pneuma, ele seria um ar, o ar ilimitado. Um ar que sempre... E então ele vai acreditar que esse cosmos, esse mundo, ele sempre está numa expansão. Então ele vai expandindo que nem um pulmão, aí depois se contrai um pouco mais, se expande, contrai, se expande, contrai. Para ele é esse pneuma. Pneuma geralmente é traduzido como ar, né? O que dá ar para a pessoa no grego. É muito engraçado que às vezes nas minhas aulas eu até zoava, nossa, eu ficava lembrando, né? O Avatar, ar, terra, fogo, água, ar. E tem alguns que tem, tipo, alguns que vamos ver, também temos o Heráclito, que ele vai falar sobre fogo, né? É muito legal isso. E não é bem assim, tá? E a Lua tá aqui pra participar, né, Lua? Ela tá aqui pra participar, sendo minha aluna fiel, né? Nhenhenhen. Dando um tempinho aqui. Bom, agora nós vamos falar sobre outra escola, outra comunidade de estudantes que ficavam estudando sobre como era criado esse universo, que é os pitagóricos. Sim, é sobre Pitágoras. Pitágoras era um filósofo. Ele era um filósofo muito legal. Ele tem uma teoria muito interessante. Vamos ver aqui, por exemplo. Pitágoras, ele aplicava os seus estudos na matemática. Lógico, a teoria dele sobre esse elemento ordenador do universo tem a ver com matemática. Ele acreditava que era formado por esse universo, né? E ele acreditava que esse universo ele tinha constantes contrárias. E essas contrárias, esses elementos contrários que estavam no universo, eles são representados numericamente. Então, eles como se fosse um número. E através de operações matemáticas desse universo que acontecia naturalmente, traziam a harmonia para o universo, a harmonia para esse cosmos, sendo ele estruturado matematicamente. É interessante que essa harmonia que ele falava era traduzida, além de ter os números, era traduzida também através de música. Então ele falava que também havia uma música no universo através dessa harmonia numérica. É muito interessante, porque assim, essa harmonia numérica acontece através de elementos contrários. Então, você vai ter alguns elementos que são contrários que vão formar essa matemática, né? Essa estrutura matemática. E se você pensar na música, a música ela tem muito de matemática, ela tem os seus compassos, ela tem as suas escalas, então se você mudar algo, apesar que você colocar um grave ou um agudo, que em tese são contrários, vamos dizer por assim,
Só que eles funcionam muito bem juntos. E eles têm uma harmonia também. É muito legal isso. E muitos deles vão continuar. Os pitagóricos, eles também vão ter muito uma questão dessa harmonia que o universo traz, vão levar para algo religioso. Porém, eu não posso comentar muito porque eu não estudei de forma tão profunda esse aspecto. E o outro são duas correntes muito importantes, de extrema importância, que é Parmênides e Heráclito. Se você que é estudante de filosofia, você tem que estudar muito bem esses caras. É muito importante para depois o que você vai ver. E se você se interessa por filosofia, sim, estude eles também. É muito legal. Essas pessoas que eu estou falando não têm um texto muito sólido. Por quê? Porque muitos deles se perderam conforme quando você vai pensar em Alexandria. Alexandria, a queima da biblioteca de Alexandria. Então, se perderam muito esses textos também conforme o tempo. O tempo não tem muito disso. O que nós temos para citar esses caras é Aristóteles. Aristóteles, ele, como um bom estudante, um outro filósofo, que eu vou comentar mais pra frente, ele vai citar muito desses caras, então ele vai estudar muito desses caras para formar a própria teoria dele. É muito interessante que aí a gente tem a visão de Aristóteles sobre esses caras, sobre esses filósofos, e essa visão pode ser até mesmo um pouco conturbada, porque também traz alguns problemas, porque você vai pegar um pouco da opinião de Aristóteles sobre essas pessoas, né? Sobre esses filósofos que existiram. Mas mesmo assim é muito interessante você estudar e aprofundar-se. E voltando agora, Parmênides e Heráclito, que é um certo impasse que nós temos na filosofia chamada de imobilismo. O que seria imobilismo? Imobilismo é você trazer a ideia de movimento, né? Imóvel, né? Imobilismo é algo que não tem movimento. Imobilismo é quando você traz uma questão de ter um movimento sobre alguma coisa. E para Parmênides, ele vai falar que há um imobilismo. E esse princípio ordenador para ele vai chamar de um ser. E esse ser para ele é eterno e único. Ele é imóvel e ilimitado. Ele é imóvel, ele não se mexe, mas ele é ilimitado, que ele vai chamar de razão. Então ele vai trazer muito um logos racional como algo que é eterno, é único, é imóvel e ilimitado. Então a razão, ela vai regir esse cosmos, ela vai regir esse mundo. Só que não vai ser através de um movimento. Ele vai ser único e ele não vai trazer uma noção de movimento. Enquanto para Heráclito, né, que eu citei aqui, Heráclito de Éfeso, ele vai apresentar, lembrando um pouco mais do Ápero, os contrários, esses entes contrários, esses elementos que são contrários entre si. Esses elementos, para eles, que são contrários entre si, eles desencadearam transformações e um movimento do que ele também vai chamar de ser. Que esse ser vai ser traduzido, vai ser também associado ao cosmos, a esse universo. E esse cosmos, ele vai trazer essas transformações. E essas transformações seriam compostas, seria como se fosse o fogo. Então ele vai falar que para ele esse princípio, elemento ordenador, que é o ser, é também o fogo. Esse fogo que é composto por essa tensão dos elementos contrários. E nisso... Desculpa, gente, minha gata, ela tá... E esse fogo para ele traz essa transformação. E essa transformação gera um movimento. E ele seria verdadeiro, vamos dizer, e o princípio de organização desse universo, como eu já citei. É muito interessante que há uma questão muito importante que eu lembro das minhas aulas, e também dos meus estudos, é que Heráclito, ele vai ter uma famosa frase, né?
o homem não banha-se no mesmo rio duas vezes. Então, nem o homem vai ser o mesmo e nem o rio vai ser o mesmo, porque eles sempre vão estar em constantes transformações. Então, o rio ele vai ter outros tipos de nutrientes. O homem também ele vai se modificar a partir desse mesmo tempo. Ele vai se modificar, a pele dele pode ficar molhada. Ele próprio pode tirar alguma impureza que não estava com ele quando ele entrou no rio. Isso é muito legal. E tem agora os outros filósofos que eu vou citar, que é os atomistas. Sim, os filósofos gregos já estavam prevendo mais ou menos o que seria a ideia do átomo. Esses filósofos são Leucipto e Demócrito. Eles vão trabalhar muito com física, lógica e ética. E ele vai falar que há entes, né, esses elementos da natureza que podem ser transformados por átomos. Só que esse átomo, para ele, que seria esse princípio ordenador, eles são indivisíveis. Então, eles não fazem uma divisão, para eles são sólidos também. E eles têm muito uma questão de ser um turbilhão de elementos que eles vão chamar de dynamen. Então, é muito interessante notar que, por exemplo, o átomo que a gente conhece, esse átomo ele é indivisível. Então, ele vai se dividir em várias partes, né? Quem estuda física pode dizer com melhor propriedade. Se você quiser comentar um pouco mais, comente aqui embaixo, por favor, sobre física, que eu não sei tão bem. Na verdade, eu não sei muito bem mesmo. Então, assim, é interessante ver que esses filósofos eles vão tratar sobre a natureza de forma única. E o que pensamos sobre cosmos hoje em dia, sobre o que seria esse universo, eles têm um pouco dessa teoria que veio dos pré-socráticos, que veio desses fisiólogos, né, desses filósofos da natureza. Eles vão trazer um elemento de observação dessa natureza e pensar como esse elemento ele traz uma lógica para esse universo, como ele traz uma razão para esse universo, uma razão de ser, né? Cada um deles tem uma explicação muito interessante que vem a partir da observação, que vem a partir de você observar que algo que cai, algo que está ali, observar o rio, observar a si mesmo. Então, é uma coisa que nós vemos. A filosofia ela é muito legal por conta disso. Às vezes você pode pensar, nossa, a filosofia ela tá tão longe de mim, ela tá tão longe até mesmo do que eu falei, né? O senso comum, mas ela traz uma visão diferente, porque esses caras, eles não passaram de homens comuns que observaram a natureza, observaram a lógica deles e observaram como o mundo está e começaram a simplesmente pensar como eu posso explicar esse mundo, como eu posso trazer um elemento racional para esse mundo.